O Alex, antes de você concluir aí, se você quiser falar mais, já que você falou dessa reunião do FMI, abri aqui para continuar acompanhando, só vou trazer aqui a informação, olha, o FMI reduziu a previsão de crescimento da América Latina com fortes ajustes para México e Brasil, tá? Para a gente continuar aqui nessa nossa conversa. Então, as projeções desse crescimento econômico para a América Latina agora em 2022 foram revisadas, estimativa para a região, né, e Caribe acabou sendo diminuída em 0,6 ponto percentual, chegando a 2,4. A queda acabou sendo muito impulsionada por Brasil e México, que acabaram sofrendo reduções de 1,2 ponto percentual, cada um desses países, para 0,3, né, e 2,8% Brasil, respectivamente. E aí eu tenho aqui também, né, toda falando sobre essa questão do avanço dos juros lá nos Estados Unidos, que isso pode atrasar toda uma recuperação econômica dos países emergentes, da Ásia também, teve essa discussão como um todo lá. E aqui, só para eu atualizar a informação específica, né, do que o FMI falou exatamente sobre o Brasil, deixa eu só abrir aqui o meu BMC aqui, olha só, ele traz aqui a informação que o FMI acredita que a previsão de crescimento para o Brasil, especificamente, deve realmente ser pior agora em 2022 e também em 2023. Eu vou abrir aqui os dados certinho, que eu já até me perdi aqui onde que eu estava lendo, Alex. Se você estiver aí, vamos lá. Me ajuda aí, por favor. Mas eu acredito, deixa eu ver se foi aqui nessa parte aqui que eu estava lendo, mas que o FMI já vê uma projeção bem menor aí de crescimento de retomada econômica para o Brasil. A projeção do crescimento do Brasil de 1,5 para 0,3 em 22, né? É uma revisão muito forte, né? Acho que assim, na minha opinião, Paula, só para falar em relação a isso, o próprio Paulo Guedes, no ano passado, tinha comentado sobre isso, né? O FMI de novo, né? Dizendo que o Brasil poderia entrar numa recessão técnica, enfim, alguma recessão. E o Paulo Guedes disse, né, trazendo totalmente uma controvérsia do que o FMI falou no ano passado, dizendo, a gente vai trazer crescimento no emprego, né, a gente está mostrando esses dados aqui, por exemplo, no CAGED, né, até mesmo em relação do desemprego, né, a gente ficou meio que aquém de esperado em relação a expectativas econômicas. Mas, de forma geral, acho que, trazendo uma opinião aqui, Paulo, para não ficar em cima do muro, né, acho que, na minha opinião, acho que o Brasil pode surpreender positivamente, tá? Acho que, novamente, não trazendo o discurso do Guedes em si, mas, na minha opinião, acho que o Brasil pode surpreender positivamente. A gente está conseguindo... Você acha que o FMI está tendo um exagero aí? Eu acho que sim, Paula. Porque ele fala que é o segundo menor crescimento, né? Ele vê o Brasil ter o segundo menor crescimento em 2023, entre 26 países, e ele fala que será o menor PIB para 2022, né? Então ele está com um olhar bem pessimista aqui para a gente, né? Eu acho que sim, Paula. Acho que esse é o ponto interessante, se você olhar em relação a diversos pontos, como a arrecadação federal, né, que tem batido recordes, em relação até mesmo aos despesas do governo, em relação à dívida, né, sobre PIB, diversos economistas dizendo que poderia até passar de 100%, né, ou seja, esse governo agora, não falando do governo do Jair Bolsonaro, mas dizendo que é fato, né, ou seja, a gente está terminando com um endividamento menor do que o projetado pelos economistas, na média, né, ou seja, pegando um consenso. Então, ou seja, não é tão ruim assim dessa forma. Claro que o momento não existe um céu de brigadeiro para nenhuma economia do mundo. A gente estava discutindo aqui sobre problemas na Europa, né, sobre problema na Alemanha, nos Estados Unidos, mas eu acredito que aqui no Brasil estão revisando muito para baixo. Ou seja, o que acontece? Eu acho que o Brasil é uma small cap, né? Ou seja, no momento que é penalizado, o Brasil é penalizado, né, além do que devia, né, quando a gente fala aqui de projeções econômicas, né, e quando a gente consegue observar um otimismo, é um otimismo muito maior, né, do que realmente é de fato. Né? Ou seja, se a gente olhar para trás, né, naquela própria capa ali do Cristo Redentor decolando, enfim, todo aquele passado que a gente observou e foi muito traumático, né, por certa parte dos investidores até então, isso traz, de certa forma, Paula, um tom de cautela, né? O investidor ele fica com o pé atrás antes de investir no Brasil. A gente não fala só de equities, não, a gente fala de forma geral, tá? Então isso traz um certo nível de desconforto, isso é colocado na conta, né? Isso reduz aí de uma forma mais drástica do que outras economias que são, né, menos ali, que tem uma oscilação menor, né? Ou seja, em relação às projeções econômicas, tá? Ô, Ricardo, sua opinião, você acha que nem é para tanto igual o FMI tão negativo, nem tão positivo quanto Paulo Guedes? Você concorda aí com o Alex ou discorda? Fica à vontade caso discorde também. Não, de certa forma eu discordo, tá? Porque não que eu esteja indo no consenso do mercado de pesquisa Fox e tudo isso que a gente tem por aí, mas quando nós tivemos a pandemia, né, quando lá em abril foi decretado lockdowns e uma série de outras orientações, o que aconteceu? Veio aquele choque, parou tudo, o empresário não investiu, não vendeu, ou seja, não vou estocar, não vou produzir, e aí o que aconteceu? As expectativas caíram demais, né?
e foram muito pessimistas. Daí até o Paulo Guedes depois disse o que, tá vendo? Aqueles, sei lá, 7, 8, 9, 10% de queda que vocês estavam falando, deu 4 e pouco, né? Bom, mas até aí você vê, né, todo um processo, né, que você vai trazendo para a conta e vai vendo, né? E deu no que deu. Realmente, que bom, né? Conseguimos reduzir ali aquela queda de uma forma muito importante, mostrando justamente a atividade em recuperação. O próprio auxílio emergencial ajudou bastante, né? Transferindo aquele consumo de serviços que foi impedido para a parte da parte de bens duráveis, semiduráveis e tudo mais, né? Neste ano aqui, a gente tem um componente, daí também a gente reforçar a nossa posição de que realmente o mercado esse ano ele pode ir justamente nessa linha, né? Nós, na Planner, nós temos uma queda, né? Nós já estamos no sentido excessivo de 0,39 para 2022 e taxa de juros Selic fechando o ciclo em março com 2 aumentos de 1,5%, fechando a 12,25, tá? Então esse é o nosso cenário. Com uma taxa de juros dessa, né, como o próprio Alex falou, pô, se não for a maior, é uma das maiores, né, real, né, e mais o ambiente político e tudo aquilo que se precisava fazer e não foi feito em termos de reformas, né? A gente já passou para a campanha eleitoral. Então, tudo que era reforma, tudo que era sustentável, que se esperava, não está vindo, né? A questão das contas públicas, eu sou muito crítico no sentido de que tudo que se traz hoje de indicadores em termos de contas públicas, para mim tem um certo efeito inflacionário, então em arrecadação, em postergação de arrecadação, PIBs anteriores revisados pelo IBGE que acabam subindo, né, o nível para que você mostre uma dívida PIB menor, né? Então, e você teve um efeito inflacionário dentro das contas do governo de que você tem aí déficits primários menores, né? Mas você não teve reajustes dos servidores, né? Por um bom tempo, você tem ali contas públicas também não sendo tratadas da forma como devia. Então, esses indicadores que têm sido divulgados, eu sou um pouco crítico nesse sentido de que realmente ele não mostra a total realidade do cenário brasileiro, dos fundamentos brasileiros, tá? Então, aí a minha preocupação. E a hora que o mercado comprar um candidato, né, vamos chamar entre aspas aí, no momento em que ele sentir mercado de que existe um candidato compromissado, né, você vai perceber que empresário vai reagir, consumidor vai reagir, mercado com certeza vai reagir, como nós já vimos no passado recente nesse sentido.